Vamos lá, pessoal, dar continuidade nas nossas atividades? Vamos para a questão número 4 da lista de exercícios da disciplina de teoria eletromagnética. O que nos fala a questão? Ele dá uma figura, um quadrado. Ele diz que existe um próton que está colocado aqui a uma distância. Interessante algumas informações. Essa figura tem de lado de comprimento distância d, então um quadrado, ok? A distância do próton até a base, o centro da figura, é 2d, metade dessa distância, ok? Ele nos dá o que mais? Ele diz que existe um próton e ele pede para qual o módulo do fluxo elétrico no quadrado, nesse quadrado aqui, nesta superfície. Vou colocar aqui, superfície. O que acontece? Ele não dá informação a respeito do meio onde está colocado a carga. Ele só diz que necessariamente tem essa configuração. Nós temos que fazer algumas tratativas em relação a esse problema para poder ter solução. Uma é considerar que essa carga está no vácuo. Como assim, Péricles? Para que eu meça o fluxo elétrico aqui, basta eu saber a quantidade de linhas de campo, a intensidade da linha de campo gerada por essa carga atravessando essa área aqui. Mas essas linhas de campo, a intensidade delas depende do meio onde ela está inserida. Mudou o meio, eu mudo a permissividade e com isso eu mudo a intensidade desse campo, ok? Existe essa relação direta. Vamos aqui usar um desenho acessório para a gente encontrar uma solução aqui interessante. Primeira consideração que a gente tem que fazer é: tem uma carga, tem uma distância, é um quadrado. Lembra, nós temos um próton. Deixa eu pegar aqui uma canetinha melhor. Nós temos um próton. É um próton. Esse próton tem uma carga. Essa carga é conhecida como é carga elementar. Eu comentei isso em aula com vocês sobre a carga elementar de um próton. Ela é tabelada. É a quantidade de energia que um próton tem. E aí, para passar de um estágio para uma órbita para outra, ou para mudar a quantidade de energia, ela é quantificada em unidade elementar de energia. Eu posso dividir a carga até chegar a necessariamente uma unidade, um elemento de energia. Essa carga elementar, ela para um próton, ou normalmente ela é 1,6 vezes 10 a 19 Coulomb, ok? Sem essa informação, a gente não conseguiria resolver esse problema, porque nós teríamos que saber qual é a carga elementar. Se fossem 2 prótons, seriam 2 vezes a carga elementar, e assim sucessivamente, ok? Já temos a nossa carga. Agora, temos que pensar que essa carga gera umas linhas de campo saindo dela. E essa intensidade desse fluxo que está saindo desta carga é o que a gente precisa mensurar sobre essa área. Poxa, eu desenhei no lugar errado, mas tudo bem, agora já foi. O que a gente precisa tomar como referência? Que esse fluxo elétrico depende desta carga, e ele é dividido pela permissividade desse material.
a gente vai considerar que é o vácuo. Permissividade do vácuo, ε0, é 8,85 vezes 10 a menos 12. Ok? E aí a gente consegue ter uma relação onde o fluxo elétrico é igual à minha carga dividido pelo meu ε0. Então, fluxo elétrico vai ser a carga Q dividido pela permissividade. Isso aqui é a fórmula que a gente precisa para resolver esse problema. Por que é ε0? Porque a gente considerou que ela está no vácuo. Ok? Essa consideração aqui faz com que isso aqui tenha um valor certo. A carga a gente tirou da carga elementar. Ok, mas se você perceber, nem todas as linhas de campo estão passando por esse quadrado. Como é que a gente vai considerar? A gente vai construir uma coisa chamada superfície gaussiana, que nos dá simetria para que a gente consiga mensurar o fluxo elétrico gerado por essa carga. A gente envolve a carga em uma superfície. Deixa eu ver se eu fiz aqui, eu terminei escrevendo onde era para estar o desenho. Deixa eu utilizar aqui. Eu tenho aqui a minha carga. Eu tenho a minha base. Deixa eu... Me perdoem, eu terminei escrevendo onde não deveria. Tenho aqui a minha base. Tenho essa base, essa carga até a minha superfície tem uma distância de 2D. Ok? Esse lado é D, esse é D. O que eu vou fazer? Eu vou envolver essa carga em um cubo. Desculpa o desenho, estava tudo programado para ser diferente, mas deu para visualizar, como se a minha carga estivesse lá dentro desse cubo. Isso aqui é uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana é utilizada para simplificar cálculos de fluxo elétricos, onde eu tenho uma carga que eu quero saber exatamente quanto ela está gerando de fluxo elétrico. Está no centro. Lembrando que essa carga está no centro desse cubo. E qual é o fluxo que eu quero? Somente da base. Somente esse aqui. Ok. Vamos colocar aqui as fórmulas que a gente já viu. Bem tranquilamente. Eu tenho que φ de E vai ser a carga dividido por ε0. Então, φ de E, mas a carga está jorrando linhas de campo em todas as direções. Quando eu coloco ela dentro de um cubo, ela está envolvida por uma superfície gaussiana. Basta eu calcular o fluxo da superfície total, que eu vou calcular considerando que o fluxo que vai passar pela superfície por todos os lados é o fluxo gerado por essa carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Ok? Isso dá para vocês visualizarem. Só que isso aqui é para todo o meu cubo. Se eu quero somente o da superfície, um cubo tem 6 lados, eu vou ter o fluxo. Deixa eu colocar para cá. O fluxo E vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por
85 vezes 10 a menos 12, ok? Vezes 1 sobre 6. Eu estou dividindo por 6. Esse meu resultado vai dar o fluxo em um lado. Mas como todos os lados têm a mesma medida e estão à mesma distância da carga, vale que o fluxo resultante deste lado é o fluxo para qualquer lado. E o fluxo total serão 6 vezes o fluxo de um lado, que é esse aqui. Então agora é só usar a calculadora. Organizando. O fluxo na superfície que nós queremos vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido por 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes 1,6, porque eu só quero de um lado. Pronto, isso aqui me dá o valor que eu preciso para o fluxo elétrico na minha base. Ok? E assim vocês conseguem visualizar qual é o cálculo necessário para poder calcular o fluxo nessa base. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai usar o conceito de superfície gaussiana para calcular. Eu vou ter às vezes uma esfera, eu vou ter às vezes um cone, eu vou ter às vezes um cubo. E aí, se eu quisesse calcular, eu posso relacionar. Aqui eu calculei o fluxo a partir da carga, considerando que ele está no vácuo. Mas eu poderia calcular tomando como referência outras variáveis. A gente vai ver isso nas outras questões. Espero que isso aqui esclareça esta questão para vocês. Obrigado, gente. Vou gravar a próxima questão agora. Desculpa os desenhos, tá meio... Eu me planejei para fazer um pouco diferente e terminou saindo assim. Um abraço.